Terça-feira, 3 de fevereiro, Israel ataca a sede do Palácio Presidencial do Irã, invade o Líbano por terra e amplia o palco da guerra no Oriente Médio. O Irã faz retaliação a aliados americanos no Golfo. A embaixada dos Estados Unidos na Arábia Saudita é atingida por drones. Aqui no Brasil, Flávio Bolsonaro é acionado no TSE por propaganda eleitoral antecipada. E Nicolas Ferreira admite que fez campanha para Jair Bolsonaro em avião do banqueiro Daniel Vorcaro durante a eleição de 2022. O PIB do Brasil cresce 2,3% em 2025. O resultado representa o 5º ano seguido de crescimento da economia brasileira. Notícia e análise aqui no TVT News, primeira edição, que começa agora direto da Avenida Paulista para todo o Brasil. Vem se informar com a gente, vamos lá, vamos juntos. Subiu para 787 o número de iranianos mortos nos ataques contra o país, segundo a mídia oficial. 165 apenas na escola feminina bombardeada no sul do país. Milhares se reuniram em Teherã para o velório dessas meninas e mulheres. Essas são imagens dessa reunião de muita gente aí para o velório dessas meninas. A guerra entrou no 4º dia e Israel lançou uma nova onda de ataques aéreos contra o que chama de alvos militares em Teherã e em Beirute, no Líbano, ampliando essa escalada no Oriente Médio. Bombas atingiram a emissora estatal IRIB e o Palácio de Golestan, um patrimônio mundial da Unesco na capital iraniana. O exército de Israel afirmou que atingiu o complexo da liderança do regime iraniano em Teherã. Segundo Israel, foram atingidos o escritório presidencial e o Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irã. Nesta madrugada, o Irã voltou a atingir diretamente a Arábia Saudita. Em Riad, drones atingiram a embaixada dos Estados Unidos e provocaram um incêndio. A embaixada americana na capital saudita suspendeu todos os serviços, incluindo atendimentos de emergência. Vamos então, essa guerra que não se sabe como pode terminar. Vamos falar sobre tudo isso, sobre esse 4º dia de conflitos com Laura Capiglione, Eduardo Castro aqui comigo no estúdio. Já chamo também Biazita Gomes, nossa analista internacional, especialista em geopolítica, sempre às terças aqui com a gente também. Bom dia para todos vocês, pessoal. Laura, Edu, Bia, muito obrigada pela parceria e companhia de sempre. Vamos lá, vou começar com Laura e faço esse giro inicial com impressões sobre esse 4º dia de guerra no Oriente Médio. Laura, bom dia. Bom dia numas, né? Sempre numas, quando a gente está vendo que tem gente inocente morrendo. Bom, o Trump ontem admitiu que a guerra vai ser muito mais prolongada do que ele estava imaginando, né? Quer dizer, já se fala em mais de um mês. E aí é aquela coisa, né? Você entra numa guerra desse tamanho, contra um adversário poderoso, como é o governo do Irã, o regime iraniano, e você não sabe como acaba, né? Vamos lembrar, os Estados Unidos se meteram na guerra no Iraque e foi uma tragédia inominável. Hoje o Marcelo Ninho, que é um colunista que eu gosto muito no Globo, fala que é isso, os Estados Unidos entraram na guerra do Iraque falando que iam resolver rapidamente o negócio, demoraram anos, investiram mais de $1 trilhão para pegar e impor alguma coisa ali ao Irã. No fim, enquanto eles estavam lá distraídos, destruindo o Irã, né, covardemente, como sempre, a China estava se estruturando para dar os saltos que deu, e foi nesse período que a China deu os saltos que deu, a ponto de hoje colocar os Estados Unidos dessa maneira no desespero de retomar a hegemonia mundial. Então é mais uma guerra em que eles entram que eles não sabem como vão sair, né? Então eu acho que para o Trump a situação pode ficar muito complicada, porque enquanto ele atacou o regime do Irã, achando que ia destruindo a cúpula, destruindo ali Khamenei e a cúpula militar iraniana, que ele poria o regime de joelhos, o que aconteceu foi que o Irã se juntou. Sim. O Irã, mesmo tendo uma
tendo uma oposição forte e tal, que para o Irã é inaceitável o ataque de Israel e dos Estados Unidos. Então houve um coesionamento imediato do Irã em torno da figura do regime e principalmente do clero xiita. Enquanto que nos Estados Unidos é aquela coisa, né? Quer dizer, ele não consegue coesionar o país, já que ele pegou e foi eleito prometendo a paz. Então é uma situação muito complicada. Eu acho que para o Trump isso aí pode ser uma armadilha que ele mesmo colocou contra si. Só deixa eu adiantar aqui para as pessoas que nos acompanham, a gente ainda vai trazer vários detalhes do que está acontecendo, o que acontece nesses 4 dias, mais especificamente nesse 4º dia de guerra, né? A gente vai trazer detalhamento sobre essa explosão que aconteceu na Embaixada Americana, vamos trazer a fala de Marco Rubio justificando o porquê dos Estados Unidos terem entrado nessa guerra, vamos falar sobre a França e como a França tem se portado a partir do seu presidente Emmanuel Macron nesse momento de guerra que se expande. Então a gente vai trazer tudo isso para você ainda na edição de hoje. Edu. Do lado americano hoje, né, norte-americano e estadunidense, hoje tem eleições nos Estados Unidos em 3 estados. São eleições daquelas que eles chamam de especiais, porque quando morre um deputado se afasta, precisa ter nova eleição. Não tem, é 1 contra 1, né? Sempre são distritos, é um contra o outro, democrata e republicano, então quando o deputado se afasta tem que fazer eleições. Em 3 estados hoje. É um voto. E o Marco Rubio vai falar sobre isso, só que cada vez mais fica claro que se trata de uma guerra israelense. Sim. Os Estados Unidos foram, de alguma maneira, obrigados a entrar. E agora estão especulando nas emissoras de televisão dos Estados Unidos qual ou quais são esses motivos. E também se chega a uma conclusão: eleição. Né? Se aproximando o período eleitoral em Israel, e quando, o que fez na Ucrânia o Zelensky, o ator lá, Volodymyr Zelensky? Não dá para ter eleição com guerra acontecendo. Né? E ele está no poder até hoje de maneira extensiva. Não houve eleição há cerca de 3 anos na Ucrânia, já era para ter acontecido a troca, ou pelo menos uma confirmação do nome dele. Eu não confesso que eu não tenho detalhes sobre a Constituição, se ele poderia, na Ucrânia, concorrer de novo. Mas iria ser submetido ao escrutínio popular numa guerra impopular. O Netanyahu, além de ter que passar por eleições, ainda tem problemas com a justiça. Então sempre é bom lembrar que para ele uma guerra é um bom negócio. Para ele a guerra é uma maneira de se não perpetuar no poder, né, tentar evitar parar em cana, ou então ter que deixar a posição, que obviamente não é nada desprezível, de primeiro-ministro. Então, são elementos que entram aqui na questão, que não podem ser deixados de fora, e nos Estados Unidos não estão sendo deixados, até porque as pesquisas estão mostrando que não passa de 40%, 37%, 36%, 40% Sim. a aprovação a esta guerra. E a desaprovação na casa dos 60% sempre. Perfeito. Falando sobre Marco Rubio, deixa eu trazer essa informação e jogar para a Biazita também. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, afirmou que o ataque ao Irã foi uma ação preventiva. Disse Rubio assim, acompanha comigo. Ficou absolutamente claro que se o Irã fosse atacado por alguém, eles iriam responder e responderiam contra os Estados Unidos. Sabíamos que haveria uma reação militar israelense. Sabíamos que, se não os atacássemos preventivamente, sofreríamos baixas ainda maiores. Mais cedo, o secretário de Defesa, Pete Hegseth, afirmou que Israel foi responsável pelo ataque em Teherã que matou o líder supremo iraniano, Ali Khamenei, após a informação de que ele e outros líderes estavam reunidos no mesmo local. Biazita, é isso, assim, a gente atacou porque achando que Israel ia atacar, a gente seria retalhado. Então, preventivamente, fomos lá, nos adiantamos a esse ataque. É mais ou menos isso, em outras palavras, que disse, então, Marco Rubio. Bom dia, Bia. Bom dia, Thalita. Bom dia, gente. Eu acho que esse é praticamente uma tentativa de desculpa do Marco Rubio por causa da resposta interna americana, da não aprovação da população a essa guerra. A gente até cairia nessa fala, né, de que é uma guerra, na verdade, de Israel e que os Estados Unidos estaria ali para ajudar,
se durante a campanha eleitoral do Trump ele não tivesse falado várias vezes que o grande inimigo dos Estados Unidos era o Irã no Oriente Médio. Ele sempre falou isso, e muita gente levou isso muito mais como um discurso do Trump para conseguir uma parte do eleitorado que tem uma perspectiva anti-iraniana contra a Revolução Islâmica. Só que a gente observa que existe, sim, o intuito dos Estados Unidos ao ataque ao Irã. Jogar a responsabilidade apenas para Israel é uma forma também dos Estados Unidos retirar a sua grande responsabilidade nessa guerra, como se ele não fizesse parte nessa guerra. Quando ele faz parte dessa guerra, ele propôs guerra ao Irã, ele começou uma guerra com o Irã, e ele está tentando, junto, tanto com o chefe do Pentágono como com o Marco Rubio, mudar um pouco a narrativa dessa história para tirar um pouco da responsabilização internacional dos Estados Unidos, já que não existe dentro do direito internacional ataque preventivo. Ataque preventivo é uma invenção americana lá no Bush, mas não existe. Então, na prática, o que acontece é os Estados Unidos e Israel, ao atacarem o Irã, declararam guerra ao Irã. E a gente tem vários fatores. Tem tantos fatores internos no Israel, onde o grupo ortodoxo, né, aquela ala mais ortodoxa da sociedade israelense, quer sim o fim do regime iraniano, e aí por isso que cede o apoio para o Netanyahu se ele conseguir acabar com o regime iraniano, mas a gente também tem que pensar em termos de geopolítica ampla. É interessante para os Estados Unidos, a gente vai observar, os Estados Unidos têm atacado justamente os parceiros da China, os grandes parceiros geopolíticos da China. E aí não é coincidência que um mês antes dos Estados Unidos atacar o Irã, os Estados Unidos ataque a Venezuela e consiga, de uma certa forma, um poder sobre o petróleo venezuelano, no momento onde a gente vai ter uma crise do petróleo e uma crise do gás, porque o Estreito de Hormuz foi fechado ontem pela Guarda Revolucionária Iraniana, e, inclusive, hoje o gás na Europa aumentou 33%, porque parte do gás que abastece a Europa vem do Catar, e 100% de tudo que o Catar produz passa pelo Estreito de Hormuz. Então, tem muitos fatores aí, e a questão é, os Estados Unidos achou que com um único ataque, matando o Ali Khamenei, iria acabar com o regime islâmico. Essa que é a realidade, né? Acabar com a Revolução Islâmica, porque, mais uma vez, os assessores do Trump mostram desconhecer a estrutura política profunda dos países. Isso, para mim, é muito claro. Porque agora eles descobriram a Guarda Revolucionária Iraniana. Tanto que o discurso ontem, né, do Trump foi que a Guarda Revolucionária Iraniana traísse o governo para ficar ao lado dos Estados Unidos, porque eles já entenderam que a Guarda Revolucionária é o ponto central hoje de sustentação do governo. E a gente está falando de 190 mil homens na ativa. Então, é muito mais complexo e agora os Estados Unidos estão tentando tirar o corpo fora, porque, primeiro, uma guerra longa não interessa ao eleitorado americano. Uma guerra longa vai chegar em novembro, né? Vai chegar lá nas eleições de meio de mandato, vai influenciar. Uma guerra longa significa incursão por terra. Incursão por terra no Irã, a gente sabe que a aula de geografia nos Estados Unidos é muito ruim, mas graças a Deus no Brasil é boa. Incursão por terra no Irã é uma armadilha para o exército americano. A gente está falando de um país com deserto, um país com cordilheira, um país com 11 tipos de clima. É um negócio assim, é para matar o soldado americano. Né? É suicídio. Então, isso pode levar a baixas muito grandes nos Estados Unidos, que vai se influenciar a eleição de meio de mandato. E aí a gente vê nesse processo também a perversidade política dos Estados Unidos. Né? A gente percebe que os democratas, por exemplo, estão deixando o Trump fazer isso. E estão deixando porque quanto mais ele se queimar, mais tiro no pé, mais chance os democratas têm de vencer as eleições no meio de mandato. Então, são vários cenários. Agora, jogar toda a responsabilidade para Israel é praticamente uma tentativa dos Estados Unidos dizer assim, não, a gente só queria ajudar Israel, não é bem assim. Nós não queríamos esse colapso no Oriente Médio, porque vários cálculos não foram feitos, inclusive da reação do Irã. Ano passado, Israel e Estados Unidos tinham certeza que o Irã não tinha poderio bélico para reagir às investidas israelenses. E teve, por isso que teve cessar-fogo. Esse ano, de novo, incorreu no mesmo erro. Falhas, provavelmente, do Serviço Secreto Americano e da Mossad, onde eles tinham certeza que o Irã não ia conseguir retalhar. O estrago já foi feito, porque uma coisa é importante, o estrago econômico foi feito e outro estrago muito grande foi no Oriente Médio. A imagem, por exemplo, de Dubai como uma cidade pacífica e super protegida acabou, várias regiões ali estão colapsando, os Estados Unidos não está protegendo seus parceiros na região, senão eles não estariam sendo atingidos por drone. Então, é um jogo político muito complexo e o problema é
podemos estar sendo levados para uma guerra de grandes proporções, porque não tem um adulto na sala no cenário internacional. Vou agregar duas perfeito. informações. Primeiro, essa informação visual que a gente está vendo aí nessa tela mais escura é na entrada do Palm Jumeirah, que é aquela construção que eles fizeram em Dubai, que tem a forma de uma palmeira imensa, que é um condomínio, né? Absolutamente simbólico, perto daquele Burj Al Arab, aquele que parece um navio enorme e tal. Segunda informação, 26 de fevereiro, às 9 horas da manhã, o dólar valia, o petróleo valia, tipo Brent, barril de petróleo tipo Brent é o padrão internacional, né, negociado em Londres. 9 horas da manhã do dia 26. Sim, vamos trazer informações sobre o preço do petróleo. 69 dólares. Agora, hoje de manhã, bateu em 85. É isso. Imagens ao vivo, inclusive, de fato, de Tel Aviv, Israel, Beirute, no Líbano, pela CGTN, emissora chinesa. Israel invadiu por terra o sul do Líbano e abriu uma nova frente direta do conflito. Tropas israelenses cruzaram a fronteira e passaram a ocupar posições consideradas estratégicas. O ministro da Defesa, Israel Katz, afirmou que o exército vai tomar o controle de novos pontos para impedir ataques contra cidades israelenses. Simultaneamente, Israel intensificou os bombardeios ao país. Caças atingiram os subúrbios ao sul de Beirute, que é um reduto do grupo Hezbollah. Colunas de fumaça voltaram a cobrir a capital libanesa após novas ondas de ataques aéreos. O exército israelense afirma ter atingido centros de comando, depósitos de armas e instalações de inteligência. Essa escalada já desencadeou deslocamento em massa. Pelo menos 30 mil pessoas buscaram abrigos em escolas públicas, prédios públicos, segundo o Acnur, que é a agência da ONU para refugiados. Outras dormiram em carros ou ficaram presas em engarrafamentos, tentando fugir de áreas atingidas. Deixa eu chamar agora, nesse momento, o jornalista Bruno Lima Rocha, do canal Spam TV Brasil. Ele faz uma pausa rápida aí na cobertura para conversar com a gente. A Spam TV, lembrando, a mídia pública iraniana em português e espanhol. O Bruno também é cientista político e professor de relações internacionais. Bruno, muito obrigada novamente pela sua presença com a gente aqui hoje. O que há de novidade, porque, de fato, essa incursão agora terrestre ao Líbano por parte de Israel é uma escalada, a gente pode considerar uma escalada nesse conflito que acompanhamos no Oriente Médio, não? Bom dia. Oi, bom dia, Thalita, colegas de bancada. Sim, mas não se trata de nenhuma novidade na relação da entidade sionista e o Líbano. O cessar-fogo feito com o Líbano, que a mídia ocidental insiste em falar que foi com Hezbollah, ele foi assinado em novembro de 2024. O bombardeio, ou os bombardeios de Israel contra o Líbano, são da ordem de um ataque semanal, um ataque a cada 3 dias, sem uma resposta devida do Hezbollah. E por quê? Porque durante todo esse período se tentou consolidar um governo no Líbano, assumiu o aspas, homem forte do Líbano, general Youssef Aoun, que seria o comandante das Forças Armadas libanesas. E durante todo esse período, de novembro de 24 ao presente momento, as Forças Armadas libanesas simplesmente não fizeram nada. E agora resolveram fazer alguma coisa, que é sair correndo da fronteira e se dedicar a tentar impedir que o Hezbollah combata o invasor sionista, como sempre fizeram. Esse é o fato, o dado consumado, leiam o que... A mídia ocidental pode falar o que bem entender, os fatos são esses. Tá? Outra situação que é importante lembrar, eu queria insistir com isso, tá? O primeiro conflito em larga escala, com uso amplo de mísseis, entre Israel e o governo palestino em Gaza se deu entre abril e maio de 2021, na Operação Espada de Jerusalém. A Câmara de Coordenação Conjunta da Resistência Palestina, que é o órgão ampliado e liderado pelo Hamas, mas com todas as forças palestinas aí lutando, foram tentar salvar os vizinhos de Jerusalém, Al-Quds ocupado e de Sheikh Jarrah de serem expulsos de suas casas. Isso foi em 2021. A ofensiva de 7 de outubro de 23 foi pela limpeza étnica na Cisjordânia, que ela continua. E a entrada em combate direto do Hezbollah contra o Estado sionista, na chamada Operação Libertação da Galileia, que é o norte do chamado Estado de Israel, que pertenceria ao povo árabe, até segundo a ONU,
se deu também para defender o povo palestino em Gaza sob genocídio. Então não tem nenhuma correlação, essa besteirada que falam por aí, o Hezbollah está entrando em guerra, uma guerra que não é sua, para defender o Irã. E isso é um absurdo. Isso beira a algo patético. Isso, não quero parecer professoral ou escolar, mas isso é para ser reprovado em cadeiras de estudos regionais de quinto semestre de faculdade. E se aqueles que o falam têm pleno. O que eu sei, essa gente que fala isso sabe. Então só pode ser má fé. Devolvo a palavra. Perfeito. Aliás, falando sobre o Estreito de Hormuz, deixa eu chamar mais um capítulo dessa guerra e mantenho aqui a Bia e o Bruno por enquanto, tá? A Guarda Revolucionária Islâmica afirmou que o Estreito de Hormuz está fechado e ameaçou incendiar qualquer navio que tente atravessar a região. Desde então, o tráfego de navios diminuiu drasticamente. O Estreito de Hormuz é uma das rotas mais importantes do mundo para o transporte de petróleo. Cerca de 20% do petróleo e gás globais passam por ali. Com esse fechamento, as exportações de países como Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Kuwait, Catar e Iraque são impactados, pressionando os preços internacionais. O valor do barril de petróleo Brent, usado como referência no mercado, abriu nesta terça cotado a $82, uma alta de mais de 10%. Analistas preveem que o valor deve chegar aos $100 já nos próximos dias, caso o bloqueio permaneça. Deixa com a Bia e com o Bruno, e depois eu rodo aqui também. Bia, é isso, a gente tem um estreitamento agora dessa situação financeira por conta dessa medida adotada pelo Irã, por conta desse episódio, desse conflito que se dá no Oriente Médio. E é uma medida bem inteligente, porque ele pressiona os países da região não a tomar uma atitude, mas ele deixa uma situação muito complicada até com os Estados Unidos, porque economicamente eles vão sentir muito, né? A estratégia do Irã é uma estratégia muito inteligente no sentido de criar uma desorganização econômica. Como o Irã não tem condição de fazer uma retaliação direta aos Estados Unidos, a gente sabe disso, não tem a potência bélica para fazer essa retaliação, poucos países têm, importante também deixar isso claro, então ele vai exatamente onde dói mais, que é na economia mundial. Então os países começam a se incomodar com esse conflito no Irã, não porque estão preocupados com as vidas dos iranianos, né, mas sim com o colapso econômico que pode acontecer ali na região. E dessa vez o Irã fez exatamente o que boa parte dos analistas ocidentais disse que ele não faria, né, porque sempre teve a ameaça de fechar o Estreito de Hormuz, mas os analistas ocidentais falavam que isso não ia acontecer, porque é uma atitude muito visceral, do mesmo jeito que ninguém esperava a retaliação imediata do Irã, usando seu direito de defesa para atacar os outros países que têm bases americanas. As bases dos outros países, né? É bom especificar isso. Então, a gente percebe uma pressão econômica, essa pressão econômica está funcionando, existe uma tensão. A Europa ela acordou hoje com as bolsas caindo, há falas mais violentas, inclusive, dos líderes europeus como Macron, porque existe uma preocupação dessa piora do cenário econômico. Então, você tem uma situação que, se o gás aumenta, se aumenta 33% do gás porque o Estreito de Hormuz fechou, isso vai impactar a vida do europeu. Um europeu que já está muito pressionado economicamente. Também vai impactar os países da região que muitas vezes se alinham com os Estados Unidos numa falsa impressão de proteção. Porque esses países aceitaram colocar bases americanas porque saíram do pressuposto que seriam protegidos ali na região e não estão, porque os Estados Unidos não está deslocando defesa antiaérea suficiente para eles se defenderem. Então, você tem uma pressão econômica, uma pressão bélica na região, e essa pressão econômica não fica só em cima da Arábia Saudita, do Catar, dos outros países na região, mas também ela vai para a Europa, que tem ali um apoio muito grande a essa investida contra o Irã. Então, a gente percebe que até as falas mesmo não são falas de vamos entrar com tudo, né? Os Estados Unidos queriam, inclusive, que o Reino Unido entrasse com tudo nessa guerra, e ontem o Trump estava reclamando que não vai entrar. O Estado não tem condição de entrar, porque senão ele cai, né? Porque economicamente a situação vai piorar muito na Europa. E ali a gente tem os players só observando por fora, né? Rússia, China, vendo até onde a Europa e os Estados Unidos vão sustentar esse embate contra o Irã. Lembrando que para conseguir acabar com o regime islâmico, o regime da Revolução Iraniana, você precisa destruir boa parte da estrutura do Irã. E quando estrutura mesmo, tem que deixar o Irã praticamente inabitável para isso. Esse cálculo os Estados Unidos não teve, porque os Estados Unidos talvez tenha trabalhado com cálculo de traição que não aconteceu.
Perfeito. Deixa eu trazer uma notícia que chega agora, inclusive. O repórter turco da CNN, da Turquia, ele foi preso pela polícia israelense em Tel Aviv enquanto estava numa cobertura ao vivo. Ele teve o equipamento retirado enquanto gravava imagens de mísseis iranianos. Isso, ao que tudo indica, é uma forma, inclusive, de censura imposta pelo governo de Israel para que não sejam divulgadas imagens desses ataques. Bruno, quero ir com você agora. Então, eu estava ouvindo a Bia, né, e no final a hipótese de traição é impressionante como, infelizmente, eu vou usar um termo que um colega nosso, o Pedro Costa Júnior, também é muito, aparece bastante nos meios de comunicação e a gente tem um trabalho junto com o GGN também. Ele traz da mídia hereditária. Como a mídia hereditária reproduz as baboseiras da Casa Branca. Porque o Trump já acenou para o presidente Massoud Pezeshkian nas quantas vezes. E os especialistas ouvidos pela mídia hereditária reproduziram a mesma fala. Tá? Ontem saiu uma posição pública do presidente Pezeshkian, um recado para a Casa Branca. O Irã não vai aceitar nenhuma imposição de força, não se ajoelhará diante de nenhuma potência e atuou no senhor o seu destino. Uma outra situação que eu queria lembrar é o seguinte: tem nada está confirmado, mas tem um disse-me-disse que, como um gesto de boa vontade, supostamente algumas monarquias árabes teriam prendido agentes do Mossad identificados em seus países. Aí teve uma coletiva agora há pouco com a assessoria de imprensa da monarquia Qatari desmentindo. Mas é provável que a gente esteja diante a prisão de um repórter turco em Israel, além da lei marcial que proíbe e estabelece a censura, é provável que a gente esteja diante de uma corrida subterrânea entre a Agência de Inteligência de Israel, o Mossad, e gestos de boa vontade pelo MIT, que é a inteligência turca. O MIT, volta e meia, faz uma redada em Istambul, Ankara, Antalya, Anatólia e prende 40, 50 gente. É muita gente, sabe? Tem muita gente operando na Turquia para o Estado sionista ou para a entidade sionista. Então pode ser também que seja esse tipo de reflexo. Por fim, vocês me permitem, só queria lembrar uma situação que também é absurda. A Europa não reagiu quando explodiram o Nord Stream 2, que é o gasoduto que ligava a Rússia à Alemanha, e era o principal fornecedor de gás da Alemanha. E agora a Europa vive sob o efeito de uma guerra imperialista que também abastece de gás do continente europeu. E não dá para aceitar a suposição. Oi, entrou ao vivo aí. Não Oi, dá para te aceitar. ouvindo, perfeito, Tranquilo, Bruno. tranquilo. Beleza. Não dá para aceitar essa suposição de que. E aí eu queria colocar algo com muita franqueza, né? De que a Inglaterra e a França vão entrar, mas não vão entrar. Pessoal, se essas subpotências europeias têm base militar e pessoal efetivo em países produtores de petróleo e monarquias árabes, elas já estão operando na região. E eu tenho uma péssima notícia. As bases britânicas, em geral, têm contrato terceirizado com empresas australianas. Então também está australiano sendo alvo legítimo porque está fornecendo condições de bombardeio contra a população do Irã. Tudo isso ao mesmo tempo agora. O Trump recentemente declarou, encerro com isso, já acabamos com a Marinha, com a Força Aérea. Bom, tem que ser comprovado. Infelizmente, o presidente do país mais poderoso do mundo não é uma pessoa crível. E a gente vê ele ser desmoralizado a todo tempo, tanto pela imprensa do seu país, quanto pela imprensa que opera em termos mundiais. Eu fico por aqui e fico à disposição. Bruno, eu agradeço a sua participação hoje também aqui com a gente. Volte para a cobertura e a gente vai se falando. Bom trabalho por aí. Muito obrigada mais uma vez. Um abraço. Obrigado, um abraço. Eu vou direto agora ao Irã para falar com Ruhollah Shamshiri, que tem o título de Sheikh Salman. O Sheikh está em Qom, ao sul da capital Teherã. Traz um relato sobre a situação do país aqui para a gente. Boa tarde para você aí no Irã, Sheikh. Uma honra recebê-lo aqui com a gente no Primeira Edição. Eu queria começar te questionando
sobre essa enorme manifestação que assistimos agora pela manhã no início do programa, em relação ao velório das meninas que foram assassinadas durante um bombardeio em uma escola no sul do país, em Minab. Eu junto a isso a informação de que 10 hospitais foram atingidos no Irã por Israel nesses bombardeios. E eu queria uma avaliação sua sobre esses alvos que Israel e os Estados Unidos têm, que matam, enfim, civis, e no caso da escola, garotas, meninas e mulheres. Boa tarde. Boa tarde, obrigado por sua convite. Direito do Irã, ou cidade de Qom, estou falando com vocês. O que hoje em dia passando aqui no Irã, uma coisa nova para o iraniano. No início da Revolução, também o Irã experimentou uma guerra durante 8 anos. Esta situação, bombardear o capital, não é uma coisa nova para o iraniano. Como que o senhor mencionou, o que matar as meninas, estudantes meninas, mais de 100 meninas, numa escola, isso também para nós não é uma coisa nova, infelizmente, uma realidade triste que antigamente aconteceu para o Irã. Por isso, nós queremos falar este assunto. Esta situação mostra que o Irã pode render, pode continuar contra os Estados Unidos. Naquela guerra, indiretamente, شيخنا صفحه چی رو ببند کلا فیسبوک و اینستاگرام تلگرام و واتساپ perdão صدا میاد اینجا indiretamente infelizmente começaram a guerra naquela guerra com Iraque começaram aqui mas nessa situação agora mesmo infelizmente também nossa cidade Qom foi atingido por mísseis de americanos mas o Irã se rendeu ou vai continuar. Isso mostra que o Irã vai continuar a guerra, pode acabar, pode vencer nessa guerra. No último discurso do Imam Khamenei, ele tem uma palavra profunda. O Irã não vai se render, não vai aceitar essa humilhação. Essa humilhação, o Irã tem uma cultura valiosa, não vai aceitar isso. Que ficar, sentar ao lado de presidente como Trump, que a situação dele é bem clara para todo mundo. Mesmo que ele vai matar. O senhor mencionou o atacar para os hospitais. Isso é bem claro. Eles sempre atacaram para os lugares que não é militar. Infelizmente, também como que passa na casa. Como Trump, que a situação dele é bem clara para todo mundo. Mesmo que por isso, nós temos que falar e dizer que essa situação, o Irã pode continuar. Por quê? Porque o Irã sabia que como que aconteceu na Gaza. Agora, hoje em dia, a Gaza não tem nenhum hospital. Por que eles atacaram? Porque antigamente também atacaram. Este ataque não é uma coisa nova. Não é uma coisa, nós sabemos, o plano do regime sionista, nós sabemos o apoio, o que ataca os Estados Unidos, sempre, infelizmente, aconteceu, mas nenhum país não fala nada sobre esse assunto. Por que ninguém não fala nada sobre o direito internacional, não fala nada sobre esse assunto? Atacar o hospital, lugar é considerado lugar militar? É bem claro que não. Tudo isso mostrando que o Irã, com o povo iraniano, vai continuar seu apoio com o sistema iraniano. O Imam Khamenei, o nosso líder martido, tinha uma palavra certa. Quando o chefe de Hezbollah, Sayyid Hassan Nasrallah, foi martirizado,
ele deu uma mensagem. Ele diz que os Estados Unidos, o regime sionista, quer acabar com Hezbollah, mas com perder de Hezbollah, de falta de sua liderança, o Hezbollah ainda vai continuar. Como que depois de primeiro chefe de Hezbollah, primeiro Sayed Abbas Mousavi, também conseguiu continuar até que vai ficar mais forte contra os Estados, contra o regime sionista. Sim. Este sistema também vai acontecer, vai continuar aqui. Como o Irã, com perder sua liderança, não vai se render, vai continuar. Como que depois de perder Imam Khomeini, o Irã conseguiu continuar? Por quê? Perfeito. Tenho tempo para continuar ou para acabar? Com certeza. Sheikh, se me permite, deixa eu passar para Laura, Edu e Bia, que estão aqui comigo, para novas perguntas. Eu passo para a Laura, por favor. Bom, primeiro uma honra falar com o senhor. Eu queria perguntar como é que está o clima dentro do Irã. A população, eu sei que a população deve estar muito comovida com as mortes e com a perda, inclusive, do Ali Khamenei. Mas eu quero saber assim, como que essa guerra que visa semear o terror ali dentro do Irã, aí com vocês, porque eu acho isso incrível. Antes o Bush fazia a guerra falando que era guerra ao terror. Agora ele está fazendo uma guerra do terror, né? Quer dizer, explode escola, explode hospital, é uma guerra para aterrorizar a população. Como que a população do Irã está se sentindo em relação a esse momento? E como que a oposição iraniana, que saiu às ruas no começo do ano, como que ela está se posicionando hoje em relação a esses ataques? Como que já explicou, a maior coisa para iraniano, para a revolução iraniana é seu povo. Porque para continuação de uma revolução, precisamos de duas coisas. Líder forte e povo forte. Cada sem outra não vai continuar. Como que aconteceu na guerra de 12 dias? O Irã, naquele dia, no segundo dia, a população saíram na rua. Saíram para a rua de uma festa. Naquela festa, talvez poucas pessoas sabem, foi a festa de Qadir. A escola xiita conhecida o pensamento de Imam Ali alayhi salam, ou também o filho dele, Imam Hussein alayhi salam. Para conhecer o iraniano, tem que saber e conhecer este conhecimento, este pensamento. Como deve conhecer? O pensamento principal para a escola xiitas que isso é a palavra principal que muitas vezes estão repetindo na língua de Sayyid Hassan Nasrallah, o chefe de Hezbollah que é martirizado. Ele sempre estava falando essa palavra, Hayhat min nazil'a. Essa palavra é a palavra de nosso imam, o imam que na escola xiitas, Imam Hussein, que na guerra com batalha com Yazid está falando. Sempre esta palavra, Hayhat min nazil'a, que significa nós não aceitamos humilhação. Mesmo o Imam Hussein, com 72 seus seguidores, ele começou uma luta contra Yazid, o governo naquele dia também conseguiu vencer. Mesmo que ele foi martirizado, mas hoje em dia, milhões dos seguidores dele seguiram o caminho dele. O que passa no Irã? O que passa no Irã saindo na rua? Mas o que está falando? O que está pensando? Eles sempre falam isso. Nós perdemos nossa liderança, sim. Nós perdemos a guerra ou não? Não, bem claro que não. Nós queremos a vingança para perder a nossa liderança
mostrando seu apoio de este ataque que os comandantes iranianos, as autoridades dos iranianos, eles continuando este ataque. Isso mostra que duas potências atômicas mundiais atacando o Irã, mas o Irã ainda continuando este ataque. Agora estamos no dia 4 da guerra. Mas o Irã continuando este ataque de mísseis em pontos militares, áreas militares dos países árabes. O Irã tinha boa vizinhança com seus vizinhos, mas infelizmente eles aceitaram o nosso inimigo, lhe deram poder, lhe deram o seu território para atacar o Irã. O Irã, antes da guerra, avisou que o Irã não vai aceitar que isso vai continuar. Se qualquer país permite para atacar o nosso país, o Irã vai responder naquele ponto, naquele país. Isso também, infelizmente, eles não tinham poder para impedir os Estados Unidos, mas eles fizeram o que fizeram, o Irã também começa a responder. Sim. A situação do povo iraniano, o Irã se sente medo, o terror, eles querem isso, mas o Irã não tem. Por que não tem? Na meia-noite, milhões de iranianos, mesmo aqui na nossa cidade de Qom, aqui nesse pertinho, eu estou morando no centro de Qom. Milhões de iranianos saíram na rua mostrando seu apoio da Revolução Islâmica. Sim, o Irã aqui destruindo hospitais, aqui destruindo as casas. Nós sofremos, mas ainda continuamos. Mesmo isso não é situação nova para o iraniano. O Irã, milhões de mártires tinha na guerra de primeiro no início da sua revolução, guerra com o Iraque. Ainda também o Irã experimenta bem forte na guerra de 12 dias. O povo iraniano, maioria do povo iraniano, podemos dizer 100% dos iranianos apoiando, não se sentem terror por causa de pensamentos xiitas que tem. No pensamento do Khamenei, no último discurso, ele falando também isso. O povo iraniano, também o general Soleimani falando, nós somos o povo, a nação do Imam Hussein, que não aceitamos a humilhação. Isso é a maior diferença. A escola xiita com outros muçulmanos, como sunitas, irmãos sunitas, que o Irã continuando a guerra, porque tem crença que vai vencer nessa guerra, mesmo que seja martirizado. Perfeito. Edu, por favor. Sheikh, o senhor fala da cidade, o senhor mora na cidade sagrada de Qom, e é uma autoridade religiosa também. Então eu pergunto ao senhor, para que nós saibamos, nós não conhecemos tanto assim o ritual de substituição do Ayatollah. E agora há um substituto temporário, e eu gostaria que o senhor nos explicasse como que o líder supremo é substituído. Existe uma escolha entre os das demais autoridades religiosas? Como funciona exatamente? Esta situação também hoje para a segunda vez que aconteceu no Irã. O Irã para a segunda vez está passando este processo. Como quando o Irã perdeu o fundador, o Imam Khomeini, foi um grupo que todos estes grupos foi escolhido por eleição do povo iraniano. Estes são como 80, hoje em dia, são 88 pessoas que ayatollahs, os estudantes religiosos, que eles são escolhidos por povo numa eleição. O que hoje em dia, agora temos 2 anos atrás, esta eleição aconteceu, que agora eles têm que escolher
uma pessoa como substituir para a líder falecido, o líder que é martirizado. Isso mostrando que agora as notícias que está passando nas redes sociais, algumas pessoas estão falando que talvez seja isso qualquer Ayatollah. Cada ainda não temos certeza. Ainda não chegaram as notícias também para nós que quem vai ser o líder novo para iraniano. Por isso, qualquer assunto, qualquer opção, isso também nós podemos dizer que achamos, não uma certeza bem claro que isso vai realizar. Isso demora quantos dias? Para o Imam Khomeini, para quando ele faleceu, demorou só 2 dias. Mas aqui, nessa situação que o Irã está na meia da guerra, isso é um pouco diferente. Porque agora mesmo que estava falando com vocês, ou naquele mesmo lugar que todos esse grupo religioso que tem que escolher o sucessor, ele foi atacando. O que eu se senti, meus amigos me avisaram agora mesmo, foi atacando. É bem claro que eles querem impedir para passar esse processo, mas ainda o Irã, o lei iraniano, o lei nacional iraniano mostra isso, que esse processo, o único grupo que tem direito para escolher a sucessor do Imam Khomeini ou liderança é só esse grupo. Por isso, eles têm que escolher, mas acho que demora talvez uma semana. Eu acho que 2 dias seguintes o Irã vai conhecer a nova liderança. Perfeito. Para encerrar, questionamento da Biazita, por favor. Estou sem o seu áudio, Bia. Diga. Um minutinho. Bom dia. Eu queria entender uma deliberação que ocorreu agora do presidente do Irã, dando autonomia a alguns governadores para tomar algumas atitudes durante esse período de guerra. Se isso faz parte de uma tentativa de descentralização do poder governamental, ou se isso é uma estratégia mesmo para tentar segurar situações que podem ocorrer nesse momento de desmobilização, com os diversos ataques que os Estados Unidos têm feito nas últimas 24 horas ao Irã, tentando levar o caos a algumas regiões e não tem conseguido, mas essa descentralização tem alguma relação para tentar conter possíveis problemas que podem ocorrer nessas localidades? Acho que essa situação, que esse grupo de 3 pessoas, que agora é temporário, isso agora está por falta de liderança do Irã, eles continuaram para liderar ou fazer as missões da liderança política do Irã. Eles fizeram o que precisa para passar na parte de militares, de qualquer parte do país que o Irã precisa, eles fizeram seus deveres. Isso também foi mencionado antes de que seja declarado escolhido uma líder nova. O Irã tem que passar pessoas, presidente iraniano Masoud Pezeshkian, o senhor EGI, também Ayatollah Arafi. Essas 3 pessoas são os grupos que ainda continuaram seus deveres. Mas isso é temporário, isso foi mencionado na lei nacional iraniana. Isso não é para sempre. Também acho que por causa, como que eu mencionei, por causa de guerra, um pouco vai continuar. O que algumas notícias passando no Irã, mas ainda não temos certeza que demora, acho que 2 dias, o Irã vai conhecer seu líder. Acho que esse processo vai passar, isso não vai continuar. Perfeito. Para encerrar, Sheikh, eu queria saber uma pergunta que nos chega aqui no nosso chat sobre a internet no país.
Porque no começo ali dos bombardeios, apareceu uma notícia para a gente que a internet no país tinha caído, que a comunicação se fazia muito difícil. Mas você está aqui falando com a gente. Qual a situação hoje em relação à comunicação e à internet no país? O internet na parte internacional, o Irã, por causa que, infelizmente, como que antigamente, infelizmente, aconteceu, eles usam de internet internacional para contra a segurança do povo, como nossos inimigos, Estados Unidos, o regime sionista, preparando alguns grupos para insegurança de nosso país. Por isso, o Irã obrigado de cortar internet internacional, mesmo assim, isso é uma coisa comum, que hoje podemos ver isso em outros países, que infelizmente, que aconteceu problemas como guerra, de qualquer problema, eles cortaram a internet para controlar a situação. Mas mesmo assim, a maioria dos iranianos tem uma internet dentro de seu país, dentro do Irã. Mas lá fora não dá, por exemplo, alguns aplicativos internacionais não dão respostas, mas o Irã pode usar seus internet nacional dele. O povo iraniano tem essa internet, mas lá fora, por isso eles cortaram para controlar a situação, para que a situação não vai piorar, para que o Irã pode continuar a situação para não o povo aconteceu na parte de segurança para o povo iraniano. Por isso acho que é uma coisa comum que qualquer governo faz na hora de guerra dessas coisas, dessas situações. Perfeito. Respondido aqui para a nossa audiência. Sheikh Salman, agradecidíssima pela sua presença com a gente aqui hoje. Um abraço, até uma próxima oportunidade. Vamos manter contato. Obrigado pelo seu convite. Agradeço aos nossos amigos lá de estúdio lá. Agradeço a todos os povos brasileiros. Muito obrigada. Sheikh Salman aqui com a gente, direto de Qom, no Irã, falando um pouquinho sobre a situação do país com esse momento de guerra. Eu aproveito e, na sequência, já convido a professora Samira Adel Osman, da Unifesp. Samira é professora de História da Ásia, profunda conhecedora do Irã, para se juntar à nossa conversa. E vou começar, assim, com esse exercício de futurologia, pedindo para a professora, para a gente falar sobre o que está por vir. A gente vê, então, os Estados Unidos atacando de forma mais contundente, o Irã, de fato, retalhando essas bases americanas, território americano nos países aí do Oriente Médio, como a embaixada, por exemplo, que foi uma novidade de ontem para hoje que a gente teve nesse conflito. Eu queria te ouvir sobre para onde a gente está caminhando, professora. Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, eu agradeço o convite, muito obrigada, a oportunidade de estar aqui debatendo com vocês. Infelizmente, pelos motivos errados, né? A gente tem que sempre se encontrar para falar do Oriente Médio nessas situações peculiares, né? E neste caso, a peculiaridade aqui é esse conflito que, de fato, a gente podia até imaginar que os Estados Unidos estavam pensando no ataque, vinha ameaçando. No entanto, isso aconteceu justamente no momento em que as negociações estavam em curso. Então, talvez o ataque surpresa tenha chocado ainda mais, né? Nós estávamos vindo ali de um estremecimento entre o Paquistão e o Afeganistão, era o que nos chamava atenção na semana passada em relação ao Oriente Médio, e aí fomos surpreendidos, né, com esse ataque desproporcional, né, no sentido mesmo que, claro, todas as justificativas, né, que o Trump possa inventar, criar, né, esse exercício também de invencionices, né, e fanfarronices, dizer que aquilo era para levar a democracia e assim por diante, né. E aí a gente tem o assassinato, né, porque esse é o nome, não tem outro nome, né, o assassinato da liderança suprema do Irã, né, não apenas do Irã, mas dos xiitas que o seguem, né, então tem um peso muito grande, né, esse assassinato,
E, claramente, a gente está aí nesse exercício de futurologia, né? Assim, a gente não sabe para onde que isso vai, né? Porque, primeiramente, essa ideia de que os ataques e a morte do Khamenei levaria a uma desestabilização total do Irã, né? E o que a gente tem visto é que não, né? Obviamente, porque o Irã tem uma estrutura de poder bem estabelecida, né? O próprio Sheikh falou há pouco, né? Existe toda uma estrutura de poder que não se limita ao líder supremo e não acaba com a presidência. Então, todas as camadas de poder, né, acabam levando a uma reorganização muito rápida, né, apesar da perda, né, dessa perda que é muito emblemática, né. De uma certa forma também, talvez fosse crônica de morte anunciada, porque a guerra anterior, dos 12 dias, já pronunciava, né, o próprio Khamenei já havia apontado, né, uma possível sucessão caso ele fosse morto, né. Então a gente pode até se surpreender, né, desse ataque surpresa no momento em que haviam negociações. Mas eu acho que as lideranças iranianas, incluindo o próprio Ali Khamenei, já esperava algo do tipo, né? Se a gente pensar também, olhando para as lideranças do Hezbollah, a morte do Nasrallah, das lideranças do Hamas, então isso era algo que mais dia, menos dia aconteceria. Mas eu acho que talvez o que mais nos surpreende era o local onde estava, né, o Khamenei, ou seja, esse sentido do martírio, que é algo muito intenso, né, no xiismo, né, ela está muito presente. Ele não foi encontrado num bunker, né, ele não estava em algum túnel subterrâneo, pelo contrário, né, ele estava muito, muito claro onde estava a localização dele, né, então tem um pouco essa característica, talvez, do xiismo, né, dessa ideia do martírio muito presente, né. Agora, para onde vamos, eu não sei, eu não consigo realmente fazer esse exercício, porque eu também estou muito impactada, né? Eu Sim. conversava na madrugada com um professor do Irã, a gente estava marcando uma reunião para segunda-feira, e o visto por último é justamente o momento que a gente se falou, né? A gente acabou de se falar, se despediu, e aí amanhecemos com essa notícia, né? Quer dizer, para a gente, né? Lá já era de manhã. Enfim, né, isso nos surpreende, acho que nos coloca todos em estado de alerta, porque, de fato, os Estados Unidos, a gente não pode, neste caso, ter nenhuma previsão qual será o próximo passo, infelizmente. Perfeito. Eu vou fazer o seguinte, professora, eu vou trazer algumas informações, elementos e vou passando aqui para apontamentos, questionamentos para o nosso estúdio, para a nossa bancada, tá bom? Olha só, os bombardeios e o fechamento do aeroporto de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, provocaram uma corrida de milionários por jatinhos para deixar a região. Com voos comerciais suspensos após ataques do Irã, a demanda por aviação privada disparou e os preços triplicaram em alguns trechos. Há voos que chegam a custar mais de R$700 mil e trajetos saindo da Arábia Saudita rumo à Europa podem atingir quase R$2 milhões. A oferta é limitada, já que parte das aeronaves ficou presa em aeroportos fechados e seguradoras elevaram as restrições. Enquanto executivos e turistas ricos conseguem alternativas, os passageiros comuns enfrentam cancelamentos, incertezas, aeroportos lotados para voltar para casa. Essas são imagens, então, desse aeroporto em Dubai. Laura. Oi, professora Samira, eu queria fazer uma pergunta. O assassinato, e concordo, não há outro nome a ser usado em relação ao que aconteceu com o líder supremo do Irã, o assassinato do Ali Khamenei foi tratado com uma ligeireza, ou tem sido tratado com uma ligeireza pela mídia ocidental, que simplesmente vergonhosa, né? Quer dizer, ele é o líder supremo, ele foi escolhido pelo clero xiita, ele tem um status quase como de um papa para o povo iraniano. Então, você imagina uma situação em que o papa é assassinado. Então, só para a gente pôr a coisa na perspectiva correta, o papa é assassinado e fica todo mundo falando, bom, o papa foi assassinado, vamos em frente e vamos continuar. Eu queria te perguntar como que você acha que esse preconceito contra o mundo islâmico, que sempre se manifestou, né? Vamos lembrar,
É uma vergonha a forma como se cobriu aqui no Brasil a guerra Irã-Iraque. Aliás, guerra Irã-Iraque, onde o Iraque era apoiado de maneira umbilical pelos Estados Unidos, né? E o Irã resistiu, lutou e conseguiu ali um acordo. A minha pergunta é como que o mesmo Iraque que depois os Estados Unidos iriam lá para acabar com o Saddam Hussein. Quer dizer, não há lógica, não há nada a não ser o intuito de explorar, oprimir, ocupar, roubar, fazer aquilo que o imperialismo sempre fez. A diferença, eu acho, é que nunca fez dessa maneira tão escancarada e vergonhosa como está fazendo hoje. Mas eu queria te perguntar, como que você acha que esse preconceito contra o mundo do Islã ainda consegue blindar essas ações criminosas dos Estados Unidos? Laura, eu acho que as suas colocações são perfeitas, essa comparação com o Papa e o líder supremo, eu acho que ela é perfeita, né, porque é exatamente isso, ainda que o islamismo não tenha uma figura, né, única, né, de uma única liderança, né, o Khamenei, tem o Sistani, mas é um papel simbólico extremamente importante, né, então a gente não pode desconsiderar isso, e para o xiismo, né, isso tem um peso muito maior, então não é só para o povo iraniano, mas para aqueles que são xiitas, como os iranianos, né, então os xiitas libaneses, os xiitas iemanitas, então existem vários outros que reconhecem nessa liderança suprema, essa liderança religiosa, então, para todos os xiitas do mundo que seguem, né, essa linha do 10º xiita, representado, então, pelo Irã, porque o Irã é a maioria, né? Então, acho que a sua colocação é perfeita. Você disse sobre a mídia ocidental, mas eu vou chamar a atenção para a nossa mídia, né, que eu acho que ela combina muito bem com esse discurso asqueroso ocidental, que se coloca como a régua moral, né, do mundo, né? Não é a régua moral do Ocidente, é a régua moral do mundo. O editorial do Estado de São Paulo é uma coisa pavorosa, né? O editorial do Estado de São Paulo é quem vai chorar pelo Irã, né? Não há motivo para chorar pelo Irã. Então, para mim, a nossa mídia, né, ainda que a mídia periférica ocidental, ela reflete essa mídia hegemônica ocidental. Nós estamos aqui reproduzindo o que se diz. Agora, isso, né, no Brasil e no resto do mundo, claro, ela tem uma lógica, né, essa ideia do Islã como esse mal perverso, né? E aí eu vou ser um pouco professora, porque eu vou citar o que diz o Edward Said no orientalismo, né? Essa criação deste Oriente perverso e o islamismo simbolizando essa perversidade, né? Então nós estamos acostumados a olhar o Oriente Médio, o mundo islâmico dessa forma. Então, este é o mal, né? Todo mal está neste reduto. Então, por isso que a gente tem assistido o genocídio em Gaza dessa forma desumana, né? Porque eles não são pessoas, né? Ainda que ali entre os palestinos também hajam cristãos, né? Mas a gente coloca no mesmo pacote ali que são todos muçulmanos, né? Então, essa desumanização, ela também está ligada a esse aspecto, né? Dessa vinculação ao Islã, a esse mal maior. Agora, também uma questão interessante, que o Said coloca isso lá desde o orientalismo, né? E você citou essa questão da guerra Irã-Iraque, e o Said coloca uma coisa muito interessante, que é como essa forma, ela pode, ele chama de latente manifesto, aquilo que está fixo e aquilo que vai mudar de acordo com o momento. Então, quando você põe a figura do Saddam Hussein, né, ele primeiro é aliado, depois ele se torna inimigo, né? A gente pode colocar a mesma forma o Talibã, né, no Afeganistão, era aliado, se torna inimigo. Ou seja, isso depende da conjuntura, dos interesses imperialistas dos Estados Unidos, das outras potências, né, justamente para mudar esse discurso. Então, não é um discurso imutável, né? O Islã é o mal, mas também ele pode ser um discurso que se adequa às necessidades do momento. Então a gente vê que o Irã, né, nesse contexto do Golfo, é o grande inimigo, mas todas as outras monarquias que são ditaduras, que a gente também tem que dar um nome, né? A Arábia Saudita é uma ditadura, né? Ainda que possa parecer que o Catar, né, possa parecer ali que algum país vive algum tipo de liberdade, são monarquias, né, são monarquias absolutas, são ditaduras, né, então colocar essa marca ao Irã e dizer os outros não são, porque tem um verniz,
né, de Ocidente, também faz parte dessa estratégia ocidental de demonização do outro, né? Então a gente tem que colocar um pouco nessas características, né? Agora, tem um contexto também muito interessante, que é o final da Guerra Fria, e o fim do mundo polarizado, né? Estados Unidos e União Soviética, capitalismo e socialismo, né? E essa ideia também muito comum dos anos 90, que era a ideia do fim da história, né? A história chegou ao fim, o capitalismo venceu, né? Não tem mais mundo bipolar, mas a gente ainda precisa de um inimigo, né? E o inimigo passa a ser agora o islamismo, né? Então, até uma coisa bem figurativa, né? A ameaça, a substituição da ameaça vermelha pela ameaça verde, né? Que é a cor do Islã, né? Então, a partir daí, a gente vai ver nos anos 90, né, nesse processo de fim do mundo soviético, do socialismo, dessas mudanças, a criação de um outro inimigo, né? E aí, porque precisa, né? O imperialismo e o capitalismo também vivem da necessidade do outro, né? Aí o outro pode ser o comunismo, pode ser o islamismo, podem ser os ETs, podem ser a natureza, né? Então, os filmes hollywoodianos, eles nunca são tão neutros assim, né? Então, tem uma lógica aí de escolher o inimigo. E o inimigo da vez, né, é o islamismo. Agora, isso se reveste uma questão bem interessante, que é apontar isso do ponto de vista da religião, né? Porque daí a gente vai chamar essa religião de não religião, ou de fanatismo, né, de terroristas, né, de opressores, de radicais, de homens bombas, de mulheres bombas e assim por diante. Então, ele sai um pouco também dessa característica religiosa, né, para cair num outro viés aí, que é nomear tudo que é negativo a partir do islamismo. Então, o mundo islâmico por si só é o inimigo. E ele é inimigo porque ele carrega todas essas características negativas, fanatismo, radicalismo, terrorismo e assim por diante. Quantas vezes a gente não usou o termo xiita como tradução de radical? Perfeito, perfeito. Edu. Professora, só um detalhe, que enquanto a gente entrevistava o Sheik, ele falou, que me chamou bastante atenção, que o local em que os ayatolás estão reunidos para escolher o próximo líder supremo foi atacado agora. Sim. Ele disse que durante a conversa que ele estava tendo conosco, ele diz agora o local foi atacado e a gente ainda não tem uma informação com relação ao que isso Porque quer dizer. eu tenho imagens disso, eu vou colocar já, estou baixando aqui, inclusive da Spam TV, do Bruno Lima Rocha, um minutinho. Impressionante. Agora, a pergunta que eu teria para fazer para a professora Samira é com relação aos proxies americanos, porque se chama de proxy, né, o Hezbollah. Hezbollah é proxy do Irã. Agora, os proxies americanos, que são países que foram criados em torno de interesses econômicos. Porque é mais ou menos ali, os Emirados Árabes me lembra a Iugoslávia de Tito, né? É uma reunião em torno de nações diferentes chamado de país. Ali são 7, se não me engano, Emirados, que são países independentes e se juntaram por motivos econômicos, aliado dos Estados Unidos. E aí você tem Bahrein, você tem a Jordânia é um povo já, e você tem Arábia Saudita é um país, mas também aliado dos Estados Unidos por razões econômicas. Alguma possibilidade dessa união se romper, ou pelo menos em parte se romper? Bom, eu acho que a situação dos Emirados é muito peculiar, né? Porque a gente pode comparar com os outros países do Golfo, né? E que pelos interesses econômicos se aliam aos Estados Unidos, mas acho que os Emirados tentaram uma outra constituição, né? Criar ali nessa região do Golfo, né? O que seria fazer uma comparação talvez não tão boa, mas talvez ilustre um pouco isso, né? O que foi o Beirute nas décadas de 50 e 60, para a França, para o Ocidente, esse paraíso, né? Esse paraíso fiscal, essa ideia da Paris, do Oriente Médio. Acho que os Emirados, de alguma forma, tentaram. Acho que essa, na verdade, talvez tenha sido o grande projeto, né? Enfim, o Beirute não vai mais se reconstruir do que ela foi antes da Guerra Civil, e, portanto, uma tentativa de ocupar, né, esses paraísos fiscais, né, quando vocês mostraram as imagens das pessoas saindo do aeroporto, super ricos, saindo com seus jatos particulares e assim por diante, que demonstra exatamente isso. E não por acaso, né, o Irã atacou
o maior centro, né, o maior símbolo, né, dos Emirados, que é o grande prédio Burj Al Arab, que é justamente para isso, né, para mostrar que ali ninguém mais está seguro, né? Então, eu acho que ali, no caso dos Emirados, ela tem uma ideia de uma aliança que ultrapassa a questão econômica do petróleo, né? Então, essa ideia que eles se preparam por um futuro onde não haverá mais o petróleo, né, e ainda assim vão ter uma importância estratégica na região. Mas, como você disse, aliança que ela é artificial, né? Se a Iugoslávia durou até a morte do Tito, né? Tito morreu e a gente viu todo o desmembramento, né, das sete nações, as guerras civis, né, a questão do Kosovo e assim por diante, né? Então, tudo que é artificial, né? Assim como as cidades dos Emirados são artificiais, né, essas alianças também, elas são facilmente, né, desmontáveis, né, é areia do deserto, né, então mudou o cenário, mudaram as conjunturas, né, acho que isso também tende a se romper. Agora, uma questão também que a gente tem que considerar dos Emirados ali, o que é a população local, né, não tem uma população nativa, vamos chamar assim, né, a gente considera muito mais essa população do próprio Golfo que circula, dos países árabes que vão atrás desses empregos, né? Não só, né, de países asiáticos, né, Bangladesh, Paquistão, né? Mais ou menos o que a gente viu no Catar na época da Copa do Mundo, né? Essas pessoas que Uhum. estão invisibilizadas, que estão ali trabalhando, enfim, né? Então acho que talvez isso talvez segure um pouco. Você não tem um povo se vendo como pátria, como nação, como parte daquilo, né? Então é isso, é um país artificial, criado artificialmente, mantido artificialmente, né? Essa corrida aos aeroportos, né? Tanto para quem vai fretar jato quanto quem tenta um voo comercial, mostra que essa gente não tem nada a ver, né? Com esse país. Então, se o país não existe, cidadão não existe, então aí as questões ficam mais complicadas, né? Perfeito. Para finalizar, Bia, por favor, Bia. Eu queria fazer uma pergunta, mas bem específica, porque os Estados Unidos agora está focando muito na Guarda Revolucionária Iraniana, né? A gente fala muito pouco na mídia brasileira da Guarda Revolucionária Iraniana. E eu queria que você explicasse para o público, porque eu acho que a gente, como especialista em geopolítica, não tem conhecimento suficiente, né, da história da importância que é a Guarda Revolucionária e por que é tão difícil essa virada, né? Que o Trump meio que tentou falar para a Guarda Revolucionária: olha, vocês podem mudar de lado, vir para o nosso lado. E por que isso é praticamente impossível? Por que a Guarda Revolucionária, nesse momento, é esse pilar de sustentação do regime iraniano? Mas eu acho que você focou no ponto central, né? Porque a ideia era que fosse uma transição muito rápida, né? Mata-se o líder e aí tudo vai desmoronar. Um castelo de cartas, né? Isso vai desmoronando. Isso é para quem não conhece a estrutura, né? Acho que sempre falta para esses assessores, né? Esses tecnocratas da guerra, etc., estudar, né? Estuda um pouquinho história. Os Estados Unidos já foram bons nisso, né? Acho que deixaram de ser esse aborrecimento, não sei, acho que é bom, né? Neste caso, foi positivo, né? Quando você conhece a estrutura do Irã pós-revolução, né? Eu acho que ela tem uma lógica muito, muito clara, né? Que ao mesmo tempo que é um poder centralizado, ele também é um poder descentralizado com vários centros. Pode ser uma figura assim meio caótica, mas para dizer isso, você tem uma centralização na figura do líder supremo, é verdade. Você tem o presidente ali embaixo, é verdade. Tem a Assembleia, mas tem o conselho, né, dos Supremos, aqueles que estão ali fazendo, vamos chamar aqui o conclave, né, para escolher essa nova liderança, mas tem essa parte aqui que é a Guarda Revolucionária. Esse é o ponto central. E é interessante porque ele tem papel tanto de, vamos falar, militar, no sentido da proteção, né, dos programas nucleares, assim por diante, e acho que tem uma parte moral também que a gente esquece, né? Essa Guarda Revolucionária, a gente pode dizer que é a parte mais ligada aos princípios da Revolução, né, lá em 79, que levou à consolidação do país por essas décadas. Então, eu acho que a grande questão, tanto militar, política, mas, sobretudo, religiosa e moral, está concentrada na Guarda Revolucionária. Então, essa mudança de lado, agora mudem de lado, vocês vão se manter no poder. Um pouco mais ou menos, acho que se pensou que aconteceria no Irã, o que aconteceu na Venezuela, né, uma recomposição. A gente tira o Maduro dali,
né? E aí as coisas vão se recompor. Ah, tá bom que é com a mesma vice-presidente, sim, mas a gente pode ter um diálogo a partir daí, né? Então, acho que era mais ou menos essa ideia. Então, se a gente tira esse líder, a gente coloca o outro, talvez o presidente, talvez a população, né, saia às ruas, derrube esse governo, como aconteceu na época do chá. Mas esqueceram de olhar que tem aí um poder que eu vou chamar aqui de intermediário, né? E é esse poder que talvez faça nessas camadas, né, aquilo que mantém o regime em pé até agora, né? E que vai manter o regime em pé. Então, acho que ideologicamente ele é a parte do poder muito mais estruturada, né? E o mais interessante também que a gente tem que considerar que essa guarda revolucionária ela não é só urbana, né? Ela não está concentrada só em Teherã, na capital, ou nas grandes cidades, né? É aquela que consegue chegar aos pontos mais extremos do país, né? Aquelas pessoas que se sentem parte do país, que talvez de outra forma jamais tivessem participado, né? Então, acho que tem que se olhar para essa guarda revolucionária, no sentido, e o nome já diz muito, né? Guarda revolucionária, né? No sentido de serem os guardiões daqueles princípios da Revolução e da instalação da República Islâmica. Então, teria que ser algo muito mais, né, do que a morte de um líder ou a morte de um presidente para abalar essa estrutura, né? Então, uma reforma muito grande na sociedade, né? E isso, claro, leva tempo, né? Não é algo que se faça por invasão, né, por intervenção, imaginando que, sei lá, que os Estados Unidos fizessem o que fizeram no Iraque, né? Invade, desestabiliza tudo e assim por diante, né? Então tem que desmontar muito essa guarda revolucionária, né? Então, talvez por isso, né, quando o Trump diz, isso vai durar algumas semanas, isso vai durar alguns dias, a gente tem muito poder, olha, eu não me surpreenderia se daqui a alguns dias ele fala, acabou. Porque não vai dar conta, né, de ver a guarda revolucionária e realmente excluir. Uma última pergunta da Laura. Eu queria fazer uma pergunta, Samira, porque muita gente fala, o Irã é uma ditadura. Você acabou de abordar isso, mas eu acho que é importante a gente falar sobre... Pô, o Irã tem eleições presidenciais. Eleições presidenciais com um nível de comparecimento muito semelhante ao nível do Brasil. E com disputa fortíssima entre candidatos. Então, a última eleição foi para o segundo turno, depois houve uma oposição entre os dois, com debates públicos e tal, não sei o quê. Afinal, ganhou esse que ganhou. Mas são eleições em que há um grande debate público, debate político e muito acirradas. Coisa que não há em outros países do chamado mundo pró-ocidental, como você estava falando. Eu acho que é importante a gente ressaltar isso porque fica essa história, né? É um regime totalitário e se fala isso como se fosse bom, é óbvio, né? Então, e não é porque há eleições, há disputa e há debate político muito sério lá. Caiu a internet. Caiu a conexão, e das duas, pelo jeito, né? De Biazita e da professora, ambas aqui com a gente. Vamos ver se a gente consegue retomar para que a professora possa, inclusive, responder o questionamento da Laura. Eu queria que ela comentasse essa questão de ser um país em que o debate político está o tempo inteiro na mesa do café da manhã das pessoas. Ótimo. Só deixa eu ressaltar um ponto. A gente comentou ontem sobre o editorial do Estadão, né, que ninguém vai chorar pelo Irã. Ontem também, o jornalista Pedro Doria fez uma postagem no meio, que é esse meio de comunicação dele, em que ele fala que, pior, né, que ninguém vai chorar pela morte de Ali Khamenei. Ninguém, diz ele, na sua régua moral, que ninguém vai chorar. Então é esse tipo de imprensa, vai ficando cada vez mais claro, né? Qual é a imprensa que noticia sobre essa guerra nesse momento aqui no Brasil? É essa imprensa vendida que se torna a voz de Estados Unidos e Israel. Deixa eu chamar algumas atualizações enquanto a gente reconecta com as duas. E é isso, né? É a cara de pau de falar um negócio desse quando você vê multidões nas ruas. Exato, as imagens mostram. Dizer, pô, não é que alguém... É um desejo. É declaração. Declaração de desejo. Perfeito. Muitas vezes a gente vê na imprensa brasileira. A gente não vê noticiário. Um jornalismo podre mesmo. A gente não vê de alguns analistas a análise, a gente vê o desejo. Sim. A gente vê aquilo. Perfeito. Não é sequer uma interpretação, é só uma vontade.
A professora e a Biazita voltaram. Professora, eu acho que você não pegou a pergunta da Laura. Eu vou pedir para a Laura retomar e para a gente ter a sua resposta, e daí eu já me despeço também, tá certo, Laura? Não, eu estava perguntando, professora, sobre a questão da democracia no Irã, que eu acho que é super importante falar sobre isso, porque hoje em dia no Brasil se chama o regime iraniano de regime totalitário, de ditadura, de teocracia, como se o povo iraniano não fosse às urnas, como se não houvesse eleições acirradíssimas, com participação ampla da população, com debates públicos, com tudo isso. Então eu queria que a senhora, por favor, explicasse para as pessoas como é que se estrutura a democracia iraniana, que existe de fato e é isso que eu estava falando. É uma coisa que é debatida no café da manhã das famílias iranianas, na mesa dos restaurantes e por aí vai. Então eu queria que você comentasse um pouquinho isso. Eu acho que essa questão, Lara, é fundamental, porque a gente tem visto, inclusive, as justificativas, né, para esses ataques hediondos, né, o assassinato. A gente vai pensar, agora caiu a ditadura, né? Bom, se fosse assim, então, caso resolvido, né? Caiu a ditadura, o líder está morto, acabou a ditadura e os ventos da reforma passam por aqui. Mas o que eu acho mais irônico disso é quem está chamando a ditadura de ditadura é o filho do ditador, né? Que o anterior, o Shah Mohammad Reza Pahlavi, o filho dele, né, é o sujo falando esfarrapado, né? Ele tem falado, essa ditadura, escuta, meu filho, não sei se você sabe, mas seu pai era o maior ditador, né? Não só porque era uma monarquia absolutista, mas mais que uma monarquia absolutista, uma monarquia que matava, torturava, prendia e assim por diante, né? Então, não precisa dizer muito sobre essa questão. Bom, primeiro que o Irã é uma república, né? Então, essa passagem, nessa queda do regime do Shah levou à instituição de uma república. É diferente, é peculiar, né? Como é a República Francesa, né? Que é parlamentar, mas quem manda é o presidente, não é o primeiro-ministro, né? Assim como monarquias onde há eleições para assembleias legislativas e assim por diante. Então, o Irã tem essa estrutura, que é uma república, se denomina como República Islâmica, né? Então acho que isso é importante também nomear, e claro, tem toda essa estrutura de poder que a gente falou, tem assembleia, né? Que, aliás, uma assembleia que existia desde o século XIX, né? Então não foi uma invenção também da República Islâmica, ela já existia no século XIX, né? Quando o Shah anterior, Shah Qajar, acabou criando, por força, né, por obrigação, uma Assembleia Legislativa, né? Então, essa participação política, a gente pode dizer que ela já está presente no Irã no século XIX, tudo bem, fecha a Assembleia, abre a Assembleia, sobretudo no período dos Pahlavi, né? As Assembleias foram fechadas em diversos momentos, né? Inclusive nas últimas décadas, né, do governo do Reza Pahlavi, e aí então nós temos essa Assembleia que se manteve na República, a gente tem a eleição para presidente, é só lembrar que o presidente que está agora, né, assumiu aí há uns 2 anos atrás, depois da morte, né, do presidente anterior, da queda do avião, do helicóptero, né, e aí houve eleição novamente, né. A gente sabe também que para ser candidato a presidente, essa candidatura tem que ser aprovada por esse Conselho dos Guardiões, pelo Juiz Supremo, é verdade, mas só para dizer que esse presidente atual não era o candidato preferido do Khamenei, né? Ele não era aquele que se esperava, né, que vencesse as eleições. No entanto, ele está lá, ele concorreu, ganhou e foi empossado, né? Então a gente precisa também lidar com essas peculiaridades, né? Não é igual ao nosso, não é, né? Mas a gente tem que entender que existem formas diferentes e cada um cria a sua forma, desde quando que o nosso modelo tem que ser adotado no mundo inteiro. Se o nosso modelo funcionasse, realmente seria bom, né? Receita de bolo triplicada aí para todo mundo, né? Mas a gente sabe muito bem que os nossos regimes democráticos, né, nem sempre funcionam tão bem, né? Então, só para concluir, a gente tem essa estrutura, né? Então, tem eleição para presidente, tem eleição para Assembleia, que é eleição direta, né? Como você mesma disse, né? Tem candidato, tem debate, tem voto, né? As pessoas vão votar, as mulheres têm direito de voto também, desde o princípio da Revolução Islâmica, elas puderam, né, votar, né? Podem se candidatar também. Enfim, tem uma estrutura que a gente pode dizer que está dentro dos princípios democráticos. Tem eleição,
né? Tem candidato, tem voto direto, livre e assim por diante. Agora, claro que para essas outras instâncias, como nós mesmos falamos, quando o Sheik estava falando aqui antes, ele fala, porque a população está votando, sim, num sistema que a gente está chamando das eleições indiretas, né? Você vota em representantes que votam nesse líder supremo. Não é diferente, por exemplo, quando a gente pensa nos votos distritais nos Estados Unidos, né? Quando a gente pensa que o voto distrital nos Estados Unidos é muito mais importante, essas eleições que vão ter agora de meio termo, do que efetivamente a eleição para presidente, né? O que vai acontecer depois é consequência do que se votou antes, né? E a gente acha que é esse modelo que serve para todo mundo. A gente está acostumado a olhar o nosso modelo, claro, né? O nosso parâmetro. A gente olha o Brasil, como a gente vota, e aí pronto, aqui a gente tem esse modelo. Mas só para dizer que até a nossa democracia já esteve em risco, né? Num passado aí não tão distante. No nosso passado recente, a nossa democracia também passou por sérias provas, né, de existência. Então é isso, né? Entender que o Irã, dentro da sua característica, das suas escolhas históricas, né, tem uma estrutura diferente da nossa, que funciona, né, que tem funcionado, né? E acho que por último também a gente precisa colocar o povo iraniano como um povo ativo, né? Se fosse uma ditadura, da forma como se diz, bom, você não tem manifestação na rua, né? Você não precisa cortar a internet, né? Você não tem embate entre os dois lados, porque é isso, esse povo também está em ebulição, né? Então, também dizer isso, né? Que não tem só um lado, né? Tá todo mundo contente, né? Que não tem regime de oposição. Por exemplo, o Partido Tudeh, né? Que é um partido que está lá também, que surge lá no 19, é um partido de orientação comunista, né? E esse partido, inclusive, se posicionou contra, obviamente, essa intervenção, esse assassinato e essa guerra estabelecida dos Estados Unidos contra o Irã, né? Então, talvez uma questão importante para a gente olhar também o Irã é isso, né? Quando você tem a soberania nacional atacada. Aí eu acho que as coisas mudam um pouco também, né? Então, talvez a gente tenha que sair das dicotomias, né? Democracia, não democracia, ditadura, não ditadura, né? Quando a gente sai um pouco desses confortos aí, né, de termos, daí a gente consiga entender o país de uma forma melhor. Agora, talvez o principal, Laura, é a gente romper com essa visão, né, em relação a este mundo, né, como um mundo da guerra, da bomba, do fanatismo, das pessoas que se explodem, né, dessas pessoas que são oprimidas, né? Então, acho que enquanto a gente não romper com isso também, né, a gente vai continuar reproduzindo estereótipos, né? Thomas E Friedman aí, óbvio, ontem. é uma questão importante a gente olhar quando as pessoas, e aí a mídia ocidental tem esse papel, de mostrar as manifestações fora do Irã. Mas, claro que as manifestações fora do Irã dos iranianos serão contra o regime, senão eles não estariam fora, eles estariam dentro do país, né? São expatriados, né? Então, Thomas Friedman esperar escreveu outra ontem. coisa, né, seria, Sim, sim. né? Não, Diga. o Thomas Friedman escreveu ontem no New York Times. No New York Times. Se você quiser preto e branco, vai jogar dama. Não fique esperando, não vá analisar a guerra dos Estados Sim. Unidos contra o Irã. Por conta da dicotomia, claro. Exato. Professora Samira, agradecidíssima pela sua presença aqui hoje. Eu iniciei falando sobre esse exercício de futurologia, não precisamos fazer, mas contamos com a sua ajuda para nos ajudar a entender, de fato, esse dia a dia do conflito, viu? Muito obrigada mais uma vez. Um abraço, até uma próxima. Opa, travou de novo, e as duas? Porque eu ia chamar a Bia agora. Vamos ver se a Bia volta, porque eu queria que ela comentasse um último fato aqui desse cenário internacional. Só retomando, você ouviu aqui em primeira mão essa notícia sobre o bombardeio dos Estados Unidos e Israel a esse prédio em Qom, no Irã, que é o prédio em que funciona o escritório que estabelece o próximo líder supremo do país. Então, são... É a Capela Sistina. Exato. Onde os ayatolás, a Assembleia dos Peritos, dos Assembleia dos especialistas, é assim que é anciãos, chamada. Onde se reúne os cardeais da igreja para escolher o Papa, gente. Exato. Agora, a informação que chega a partir de agências de notícias é que os 88 ayatolás responsáveis pela escolha do próximo líder supremo estavam nesse prédio. Isso não é confirmado pelo Irã até o momento. É parte de informação de Israel e de agências de notícia. Então, a gente precisa guardar isso agora. É a mesma ideia de eliminar meninas. Meninas, você tem criança, o horror de matar crianças e de matar o futuro. Né? Porque são as geradoras, serão as futuras mães. Aqui é a mesma ideia.
Você mata o líder supremo e não deixa, tenta pelo menos, não deixar escolher o próximo. É essa comparação com o Vaticano. A gente cobriu, como chama aquela escolha do Papa? O conclave. O conclave é você bombardear o conclave acontecendo. Bombardear a Capela Sistina, onde ficam os cardeais. O cinismo da imprensa ocidental é uma coisa... sério, eu vejo o jornal... Mano, desculpa falar, mas o jornal, o Fantástico, falando que no Irã tinha mini saia. Gente, é um ultraje isso. Você dizer que você tem que defender... Olha, o Shah era bacana, porque tinha mini saia no Irã. Era uma ditadura que deixava mini saia. Era uma mini saia legal. A nossa também, no Chile também. E agora não pode, então vamos matar meninas no Irã. Esse é o raciocínio. É desesperador você ver o grau de superficialidade, de burrice, de preconceito, de jogar baixo mesmo, jogar o nível do debate no chão, entendeu? Então é legal porque tinha minissaia. No Brasil também tinha minissaia, enquanto o Herzog estava sendo pendurado na grade do DOI-CODE. É uma vergonha isso. É ridículo, é baixa podre, como você colocou. Bia, ainda bem que você voltou, porque eu tenho uma última notícia que eu queria que você comentasse em relação à França e a Melania Trump. Vamos começar com a França. O presidente da França, Emmanuel Macron, disse que vai ampliar o arsenal militar do país nos próximos anos, incluindo a retomada de testes nucleares e o fim da divulgação pública do tamanho do estoque de armas. O anúncio foi feito em cerimônia numa base naval com submarinos nucleares ao fundo. A gente tem essa imagem? Consegue rodar para a gente aqui? A gente está com ela no telão. Essa imagem do presidente Emmanuel Macron nessa base naval, tá aí agora, com submarinos ao fundo. Ele discursou ali para o Conselho de Segurança do país e todos os presentes cantaram o hino nacional, uma imagem bastante aí simbólica desse momento que a gente está vivendo, viu? Macron também prometeu ampliar a cooperação militar com países europeus, como a Alemanha, a Polônia e o Reino Unido. Segundo ele, o distanciamento de Washington sob o governo de Donald Trump é um sinal de que a Europa precisa assumir mais responsabilidade pela própria defesa. E ele finalizou dizendo: para ser livre é preciso ser temido e para ser temido é preciso ser poderoso. Vamos ouvir. I have ordered that we increase the number of nuclear warheads on our arsenal in order to put pay to any speculation. We will no longer communicate on the figures regarding our nuclear arsenal, contrary to past practice. In order to be free, therefore, we must be feared. And in order to be feared, we have to be powerful. This increase in our arsenal reflects that approach. But in order to be powerful, and this is the second part of my intervention, we have to be united. And I'm going to speak about Europe. É isso. Bia, o que se configura na Europa a partir do conflito que a gente está vendo entre Estados Unidos, Israel e Irã? Ih, caiu. A conexão hoje... Deixa eu falar. Na queda. Deixa eu falar uma coisa. Gente, olha, os caras matam as meninas. Tem o escândalo do Epstein contra meninas. E esse idiota do Macron posa com um pintão ali. Desculpa. Essa figura desse falo gigantesco. Isso, cara, desculpa falar, mas é uma mensagem... é uma mensagem. É a falocracia do Ocidente... A falocracia do Ocidente se manifestando, eu não tenho dúvida nenhuma. É a falocracia do Ocidente dando manifestações explícitas do que eles querem com o mundo, entendeu? É a machulência. Eu não tem como não ver isso, entendeu? É o Epstein, é a escola, é o submarinão. Meu submarinão é maior que o seu. Resolvemos na porrada, é por aí mesmo. Eu fico louca, porque pra mim é tão explícito isso. Eu não sei se a gente vai conseguir voltar com a Biazita, então eu vou adiantando nossos assuntos por conta do horário, inclusive, tá bom? O pessoal aqui no estúdio tá rindo também. E tem mais essa, porque a gente falou sobre Macron, agora a gente vai finalizar cenário internacional com a Melania Trump. A primeira-dama, Melania Trump, dos Estados Unidos, né, presidiu nesta segunda-feira a sessão do Conselho de Segurança das Nações Unidas, um posto rotativo que cabe aos Estados Unidos neste mês. Essa foi a primeira vez na história que
uma primeira-dama em exercício, conduz o encontro desse braço mais poderoso da ONU. A presença de Melania está sendo vista, logicamente, como parte da estratégia de Trump para desmoralizar o papel da ONU, quando a organização pede calma e negociação no Oriente Médio. Em discurso, Melania, que não possui qualquer formação diplomática, falou em paz através da educação e proteção de crianças em conflitos. É isso, é a humilhação máxima. O Trump pôs a boneca inflável dele para presidir o Conselho de Segurança da ONU. Hoje, hein? Cara, desculpa, mas para mim acaba sendo o mesmo assunto. É a mesma coisa, cara. É a boneca inflável, ela não é uma especialista em relações internacionais, ela não é nada, ela é a boneca inflável do Trump, que depois de frequentar as bacanagens do Jeffrey Epstein, pegou e tem essa mulher aí. Então é isso. O que essa mulher sabe de paz, sabe de diplomacia, sabe de guerra, sabe de dor, sabe de sofrimento? Pelo amor de Deus, é uma vergonha. Fora isso. que ela deve ir só um dia, né? Ou você acha que ela vai estar todos os 30 dias lá? Acho que não também. Não, acho que não, vai lá só para fazer a pose. Mas é uma pose que ela gosta, né? Enfim, é isso. Imagina... É um papel em que ela se coloca de forma a atender os desejos do marido de humilhar a ONU. Você imagina, de fato, ela é estrangeira, essas pessoas... ela é naturalizada. A gente tem a fala dela. Eu nem ia rodar, porque a gente está curto de tempo, mas roda só para a gente, inclusive, perceber o sotaque dela. Ela é uma estrangeira, ela é uma imigrante quando o marido faz o discurso que faz em relação a imigrantes no próprio país. Coloca pra gente. My heartfelt condolences to the families who have lost their heroes, who sacrificed their lives for freedom. Their bravery and dedication will always be remembered. I extend my earnest wishes for a swift and smooth recovery to all those who have been injured. You are in my thoughts and prayers during these challenging times. The U.S. stands with all of the children throughout the world. I hope soon peace will be yours. Pelo menos ela usa a palavra paz no sentido da paz, e não como o marido dela que usa paz para dizer guerra, né? É discursinho, né? Discurso, é discursinho. O discurso do diplomata que escreveu. Exato. Então, essas pessoas que estudam anos e anos, que são especialistas, que chegaram a uma cadeira como essa, têm que ouvir, de fato, Melania Trump no Conselho de Segurança da ONU. Eu tenho a Bia ou não? Não tenho Biazita. Olha, então vai ficar meu beijo enorme para a Biazita, meu agradecimento pela participação dela hoje. Queria ouvi-la mais problemas de conexão. Então peço desculpas para a Bia também e um beijo enorme. A gente vai se falando aí, porque, enfim, a gente tem a participação sempre às terças da Bia, mas numa semana como essa, de repente, a gente traz a Bia de novo, ela podendo, claro, também. Seguinte, vamos falar agora sobre o cenário nacional, porque tem bastante coisa acontecendo também. Vamos lá, apuração do Globo. Nicolas Ferreira e Pastor da Lagoinha usaram jato de Vorcaro em campanha por Bolsonaro em 2022. A aeronave foi usada nos deslocamentos da caravana Juventude pelo Brasil, liderada por Nicolas e o pastor Guilherme Batista, ligado à Igreja Lagoinha, com o objetivo de buscar votos em regiões onde Lula teve maioria na primeira rodada e tentar reverter o resultado na reta final. Como não eram atos oficiais de campanha de Bolsonaro, esse uso dos jatos não precisava ser declarado ao Tribunal Superior Eleitoral. Questionado, Nicolas confirmou as viagens, mas disse que não tinha conhecimento de que o avião pertencia a Daniel Vorcaro. E daí a gente liga pontos, né? Porque sempre fazemos isso por aqui. E a gente volta à caminhada que Nicolas chama naquele momento em que o caso Master explode para desviar a atenção. Então, assim, como não? Te emprestam um jatinho e você não sabe de quem era? Não sei. Você vai fazer campanha para um político com um jatinho de uma pessoa que você... me emprestaram. Gostaria de informar que o carro que eu estou usando essa semana é da minha mãe e do meu pai, tá? Eu sei quem me emprestou o carro. É estranho seria você não saber. Exato. É isso. O carro. Laura, olha, Edu? Realmente... Não, o louco é o seguinte, é que o presidente da CPMI convocar Nicolas, convocar Eduardo Bolsonaro, convocar Flávio Bolsonaro, convocar Lagoinha, ele que é discípulo dessa igreja. Ele é da igreja, o presidente da CPI. Quer dizer, o presidente da CPI é da igreja, ele não convoca o cara da Lagoinha, sabendo que o cara da Lagoinha andava e é cunhado do Zé, que é sócio do Vorcaro. Quer dizer,
é isso, né? Agora, convocar um filho do Lula, aí, abrir o sigilo e tal, do filho do Lula, aí pode, né? Quer dizer, Aliás, é o cinismo, né? Assim, convoca, o ministro do Supremo já disse que você não precisa ir mesmo. Né? Hoje a CPI tinha sessão agora de manhã, a CPI sempre a sessão de manhã, ela foi cancelada porque o convocado do dia, Roberto Campos Neto, achou melhor não prestar esclarecimento. Não tem o que dizer à população brasileira e ao parlamento brasileiro. Ele acha que ele está acima da lei. Porque o ministro não deixou, não é que o ministro não deixou ir. O ministro disse que vai se quiser. Ele não quis. Exato. O que vai se provando cada vez mais é essa relação que a gente vem denunciando aqui, intrínseca entre o caso Master Daniel Porcaro e a extrema-direita brasileira. Imagina se essa notícia tivesse no título, não Nicolas Ferreira, mas Lulinha. E se fosse o Padre Júlio? Exato. Não fosse a igreja da Lagoinha, fosse o Padre Júlio. O que estaria sendo feito em relação a essa notícia? Não, e olha o escândalo que eles fizeram sobre o ministro do STF, o Dias Toffoli? Toffoli Alexandre. O DT, o Dias Toffoli. Pegaram, foi uma confusão, mas enquanto isso o Nicolas Ferreira quietinho e tal. Por que não falou? Olha, eu também peguei carona, não achei também nada demais. O Toffoli não podia dizer isso. Eu também, olha, gente, eu peguei sem querer. Que nem você pega um ônibus, você passa Eu não sei quem é o dono do ônibus. Eu não sei quem é o dono do ônibus. Você passa no aeroporto, passa no ponto do ônibus, faz assim, para o jatinho do Porcaro, né? Quer dizer, é isso. É esses dois pesos, duas medidas. Mas nós sabemos, CPI, CPMI, daqui até o final do ano, vai ser show. Sim. Show, bagunça, manipulação, fake news e tal. O que a gente tem que acompanhar seriamente, eu acho que sim, são os trabalhos da Polícia Federal, que está fazendo um trabalho sério e que deve ser acompanhado por nós, que queremos, de fato, limpar as instituições brasileiras. Dali que vai sair informação. É dali que vai sair. Não filtrada por interesses dos senhores e senhoras parlamentares. É isso. Mais notícias, Valdemar da Costa Neto confirmou que o empresário Fabiano Zettel depositou 3 milhões de reais direto na conta de Bolsonaro, isso durante a campanha de 2022. Que surpresa! Você vê? Direto na conta de Bolsonaro, 3 milhões de reais. Fabiano Zettel é cunhado de Daniel Porcaro, dono do Banco Master, e esse valor é associado ao entorno da instituição financeira. A declaração foi dada numa entrevista ao programa Canal Livre, da Band. Segundo o presidente do PL, esse repasse foi de campanha, mas ele acrescentou um ponto sensível aí. Ele afirma que na conta do partido também entrava dinheiro. Essa menção a repasses para a conta do partido abre uma nova frente de checagem nos registros oficiais do TSE sobre a origem e o destino dos recursos. Vamos dar uma olhada nessa fala. De alguma forma o preocupa sobre o que pode trazer de investigação do Banco Master dentro do PL ou de aliados? Assim? Não. E quando eles falam que ele foi o maior doador, é porque ele deu 3 milhões na campanha do Bolsonaro, deu diretamente na conta do Bolsonaro. Na conta do partido também entrava dinheiro. Na conta do partido também entrava dinheiro. Beleza, hein? É um jato, aquele tubo, né? Lembra do tubo do Jornal Nacional? Mas é um tubo, dinheiro entrando. Tubo Master caindo ali na extrema-direita. Quem é que está chamando de Bolsomaster? Tem um deputado do PT que começou a chamar de Bolsomaster. Caso Bolsomaster. Acho que é o Pimenta, o Paulo Pimenta. Acho que é chamado de... Ele que está chamando de Bolsomaster. Entra direto na conta do Bolsonaro. E também tem na conta do PL. Entra também direto na conta do partido. E tudo bem. É assim que funciona. Pois é. Vamos em frente. O deputado federal Lindbergh Farias protocolou junto ao Tribunal Superior Eleitoral uma representação na qual solicita que o senador Flávio Bolsonaro seja enquadrado por propaganda eleitoral antecipada. A ação aponta que Flávio Bolsonaro teria feito discurso com conteúdo eleitoral em ato realizado na Avenida Paulista, em São Paulo, ainda que não tenha feito um pedido explícito de voto. É o que a gente já falou ontem aqui, já denunciou ontem aqui, que é isso. Eles falavam tanto que carnaval ia ter pedido explícito de voto, ia ter propaganda eleitoral, e daí eles deram um exemplo do que é propaganda eleitoral para não ficar dúvida de fato, né? Flávio Bolsonaro falou, precisamos eleger uma bancada de senadores, acho que foi só senadores, parlamentares, pedindo voto. Ainda que não seja pedindo voto individualmente, está pedindo voto. Sim. Daí está podendo.
Agora, você imagina, só pra gente fazer aquele exercício, né? Imagina se o Lula tivesse falado lá, tô lá assistindo o desfile da escola de samba. Vote em deputados. Acadêmicos de direito. Precisamos votar numa bancada para acabar com esse Congresso inimigo do povo. O que a mídia dele diria? Era impeachment hoje, não ia poder se candidatar nunca. Quer dizer, mas eles podem. Nós precisamos acabar com esse duplo pensar no Brasil. Eles podem tudo e a gente tem que ficar que nem uns mané se censurando, entendeu? Sabe? É isso. Eu acho que não pode para eles, não pode para nós, não pode para eles também. Ponto. É isso. Vamos em frente. Mais notícias. Apuração do Platô BR. Lula articula sucessão em São Paulo e quer Fernando Haddad colado em Geraldo Alckmin na disputa pelo Palácio dos Bandeirantes. O presidente, o vice e o ministro da Fazenda viajam junto ao Estado nesta terça-feira, hoje, para afinar a estratégia eleitoral. A ideia do Planalto é associar Haddad à imagem de Alckmin, ex-governador por 4 mandatos, com forte trânsito entre empresários paulistas. A presença dos dois ao lado de Lula, num evento na fábrica de Bionoves, hoje à tarde, em Valinhos, no interior de São Paulo, tem o objetivo de reforçar publicamente essa dobradinha. Nos bastidores, os três devem discutir a divisão de tarefas na campanha e o papel de cada um na sucessão de Tarcísio de Freitas. Sucessão, porque vai ganhar. Já estou colocando como sucessão. Aqui você tem, como diria o Nelson Rodrigues, acaba sendo óbvio o lulante diante da escolha de Haddad para ser o candidato. Se fosse só o Geraldinho, não precisava deslocar 2. Mas como foi essa escolha agora, sim, não pode jogar fora esse, como dizem no mercado financeiro, esse asset, né? Que é a possibilidade de conversar com prefeitos e com vereadores que você, envergando a camisa do PT, não conversaria. Há uma ojeriza. Eu estava ouvindo o Daniel Cara falar outro dia sobre isso. Ele Sim. foi candidato ao Senado. Né? Ele é uma ojeriza. Os caras não querem ouvir falar. É uma sensação, até segundo ele, de algum receio, de violência. Então, tem que ir de fato. Não é com segurança. É com alguém que converse com essa turma. Então não tem outra saída. Não tem outra saída. Ainda bem que está acontecendo. Laura? Eu acho uma dupla virtuosíssima. Sim. É uma ótima dupla. Haddad e Alckmin, os dois têm muita entrega ao Brasil. A gente hoje só não está imerso numa crise absolutamente desesperadora porque o Alckmin e o Haddad trabalharam numa parceria muito próxima, impressionante, entendeu? E o Alckmin ali tentando contornar os efeitos do tarifaço, tentando abrir novos mercados e tal, enquanto que o Haddad pegava e garantia as negociações básicas para pegar e manter os programas sociais do governo funcionando e manter a economia funcionando naquele momento em que o Tarcísio já tinha colocado o boné do MAGA. Vamos lembrar, o Tarcísio estava ali repetindo a ladainha anti-Brasil do Eduardo Bolsonaro. Entrega alguma coisa, Entrega alguma coisa. Nós não podemos enfrentar os Estados Unidos. Esse era o discurso do corajoso... qual é a patente do Tarcísio? Capitão. Do poderoso capitão do Exército Brasileiro que pegou e virou Tarcísio de Freitas. Não, ele estava lutando pela rendição, enquanto esses dois, Haddad e Alckmin, estavam lutando para pegar e defender a soberania do Brasil. Eu acho que é uma parceria que, se São Paulo se dispuser a escutar... Ouça São Paulo. Ouça São Paulo. Se São Paulo se dispuser a escutar, é uma dobradinha que pode levar o Estado para um outro patamar mesmo. Perfeito. E temos essa notícia boa para a gente comentar agora e fechar a Nacional mais uma vez. O IBGE divulgou o resultado do PIB e confirmou o crescimento de 2,3% em 2025, o 5º ano seguido de alta. O grande destaque foi a agropecuária, que avançou 11,7%, puxada por recordes na produção de milho e soja. O setor de serviços cresceu 1,8%, com bom desempenho de informação e comunicação e atividades financeiras. A indústria subiu 1,4%, impulsionada pela extração de petróleo e gás, enquanto a indústria de transformação teve leve queda.
Pelo lado do consumo, as famílias gastaram 1,3% a mais, refletindo melhora no mercado de trabalho, aumento do crédito e programas de transferência de renda. Que boa coisa de se dizer. Chat agora de manhã, né? Cresceu 2,5%, 2,3%, mas é o menor crescimento dos últimos anos. Claro que é. Com os juros desse patamar, Exato. vai ser contiveram o crescimento. E era isso que eles queriam. Eles não querem falar da inflação. Não, eles querem conter o crescimento. A ideia do mercado financeiro é conter crescimento. Eles têm aquela ideia de que não pode crescer muito, porque senão nós não temos infraestrutura. Sim. Ora, fora que quanto maior os juros, né, mais eu ganho. E eu aqui não é o Vaticano, não é a FIFA, não é o Crescente Vermelho, nem a Cruz Vermelha. É o Deus Mercado. Então é isso que eles querem. É isso que eles, sendo que no começo do ano eles estavam prevendo mais ou menos isso. Dessa vez eles não erraram tão feio, Sim. mas estavam prevendo também um real a 6 dólares, né? E não está. Essa deu errado, como também o desemprego, né? Como os outros indicadores da economia. Para o ano que vem, só para não lembrar, vamos gravar, estão prevendo 1,80 de crescimento. Para o ano de esse ano, né? 2025, que nós estamos falando da revisão de 26. 2026, que nós estamos falando da revisão de 25. Eu li também que há um indicativo, na verdade, que já existe, de que a taxa Selic pode ser baixada na próxima reunião do Copom, mas que por conta dessa guerra isso pode ser usado para fazer com que a taxa não baixe. Perdão, eu falei errado. Eu falei errado. Diga. Cresceu 2,3 e 2,30, né? A previsão era 2,02. Então eles erraram novamente. Feio. Para baixo, sim. Baixo, sempre para baixo. Claro, nunca para cima. Sim. Então vamos acompanhar, porque pode ser que a taxa não suba, o que havia essa expectativa de fato, por conta do que está acontecendo. Não caia, desculpa. Não vai cair, caia por conta do que está acontecendo no cenário internacional. Isso vai ser a justificativa dessa vez. Vamos acompanhar. Só para a gente fechar agora, notícias sobre o bombardeio à sede da Assembleia dos Peritos, esse órgão responsável por eleger o líder supremo do Irã. Esse ataque foi atribuído a Israel e aos Estados Unidos, segundo relatos da imprensa local. O prédio fica na cidade de Qom e apresenta danos severos, de acordo com essas imagens que foram divulgadas pela mídia iraniana. Não há confirmação sobre quantos dos 88 membros da Assembleia estavam nesse local no momento do ataque. Uma fonte da defesa israelense afirmou que a Força Aérea bombardeou o edifício enquanto clérigos estariam reunidos para deliberar sobre a escolha do novo líder supremo. Essa informação que a gente vai aguardar, então, por parte do Irã nesse dia de hoje, nesse quarto dia de guerra, dia 3 de março. Vamos aguardar algum tipo de confirmação sobre a morte desses clérigos que são responsáveis pela eleição do novo líder supremo, se de fato estavam lá, como relatado por parte, inclusive, de Israel, que bombardeou o prédio. Mas as imagens são mesmo impressionantes. Deixa eu também trazer uma última imagem para quem nos acompanha aqui, que é da escola que foi bombardeada na cidade de Minab, ao sul do Irã, onde morreram mais de 160 meninas. O porta-voz do Ministério dos Assuntos Exteriores do Irã visitou hoje essa escola e fez um pronunciamento ali no local. A gente tem essa imagem? A produção está com essa imagem, eu pedi mais cedo. A gente consegue rodar essa visita à escola do porta-voz. Essas imagens são dessa escola que foi atingida, então, pelo bombardeio dos Estados Unidos e de Israel. Bombardeio esse que matou mais de 160 alunas, mulheres, professoras que estavam nesse local. Hoje, lembrando, foi o velório dessas meninas, dessas mulheres, e esse velório reuniu muita gente, uma multidão, para prestar, então, homenagem a essas mulheres e meninas que morreram. Temos também a imagem desse velório, né, com essa grande multidão ali em Teherã. Se conseguir rodar para mim também, para a gente ter noção do apoio realmente que o governo iraniano consegue aglutinar nesse momento. Não é esse não, é um que tem só uma multidão
é realmente nesse velório das garotas. Não é o que logo após o ataque, é o de hoje realmente do velório das meninas. A gente abriu lá o jornal mostrando essa imagem. Consegui colocar pra gente. Né? Corajoso o Netanyahu, né? Corajoso o Trump, né? Cara, é impressionante, porque nós estamos tratando como se fosse natural ele atacar uma reunião de religiosos. Tratamos como natural ele pegar e atacar uma escola. Quer dizer, é muita covardia, gente que não está empunhando arma. Olha a multidão que se reuniu para prestar homenagem a essas meninas e mulheres mortas, então, nesse ataque à escola em Minab. Eu acho que a gente tem que martelar mais em relação a esse bombardeio que atingiu meninas, a questão dos hospitais, 10 hospitais no Irã atingidos. É isso, a gente já esperava, porque é o que Israel fez em Gaza, né? Não é porque Estados Unidos estão envolvidos diretamente dessa vez que seria diferente do que foi feito em Gaza. Vai ter gente dizendo que foi imagem de inteligência artificial, né? Sim. Vai ter certamente, dizendo que foi imagem feita a partir de uma manifestação pequena que foi aumentada em inteligência artificial. Hoje vivemos com esse drama também de não podermos mais acreditar por ver. Nós temos a fonte, nós sabemos de onde veio. Mas quando você vê a foto de várias garotas, né, que as pessoas levam. Exato. Quando se trata de uma imagem que a gente não tem a fonte, as pessoas ficam ressabiadas, preocupadas. E é preciso também lidar com isso. É isso. Pessoal, vou ficando por aqui. Muito obrigada, Laura e Edu. A gente volta a se encontrar amanhã, quarta-feira. Beijo para vocês. Obrigada. E eu fico por aqui. Deixa eu ver quem está comigo aqui no youtube.com/RedeTVT. Aliás, se você está acompanhando pelo YouTube, não esquece de curtir a nossa transmissão, a nossa live. Deixa o seu joinha, o seu like por aqui. O pessoal comentando bastante na live. Quanto mais gente comenta, os algoritmos se movimentam, passam a indicar a nossa transmissão ali na página principal do YouTube. E daí, mais gente tem acesso ao nosso conteúdo, entra aqui na TVT, entra aqui no Primeira Edição para se informar junto com a gente. Quem está comigo? Jeová Ferro, Alencar Júnior, Antônio 7479, sempre por aqui comentando, um beijo para você. Ivan Roberto, Familial, Macris, Glow Stick, Mirelias, sempre por aqui também. Ele está falando assim, Mirelias, hoje o chat e o jornal bombaram, parabéns para a TVT. Mir, muito obrigada por estar sempre comentando aqui com a gente, curtindo, chamando curtidas, muito obrigada pela audiência, Mir. Isaura Leite também, fã do Francisco. Bastante gente aqui comentando até o final da edição de hoje. Lembrando que hoje mais tarde tem segunda edição às 4 horas da tarde com o Dom Ernesto. Eu volto amanhã às 10h30 da manhã, sempre por aqui, junto com o Edu Castro, Laura Capriglione. Te convido a acompanhar também. Você pode, inclusive, aqui pelo YouTube, se tornar membro do nosso canal. Daí você contribui, colabora com a TVT e fica ligado nas nossas informações. Enfim, se junta a essa grande comunidade da TVT aqui no YouTube, tá bom? É só entrar aqui que você consegue se tornar membro e colaborar, enfim, e se juntar a essa comunidade. Lembrando também que a gente está em TV aberta pelo canal 555 em todo o Brasil, TV aberta, antena parabólica, e pela TV digital a gente está em São Paulo capital e na região metropolitana de São Paulo no canal 44.1. Então você pode acompanhar a TVT de várias maneiras, tá certo? Pode ser através da TV, mas pode ser também aqui no YouTube, e no YouTube você participa e comenta junto com a gente. É isso, te espero amanhã às 10h30 com atualizações, notícias e análises. Beijo grande e até lá. Tchau, tchau.